Bom dia, amores, como é que estamos? Vamos de sexta-feira, terminando a semana, né? Na última sexta-feira, a gente trabalhou, fez um experimento, que é aula de artes, né? A gente fez um experimento, já que a gente está trabalhando a cultura dos indígenas. Vocês fizeram um experimento no instrumento que eu fiquei apaixonada. Não apaguei ainda, porque estou apagando outras coisas, prefiro apagar do que apagar o experimento que vocês fizeram. Isso é muito gratificante para mim, quando vejo vocês interagindo, é importante. Hoje a gente vai falar de outros trabalhos dessa tribo, a tribo Guarani. Não era só a história dos instrumentos, não. A música e a dança também não foram só as únicas manifestações artísticas dos indígenas guaranis, não. Desses indígenas, não. Esse povo, ele possui uma vasta produção artística, que inclui desde a escultura corporal, né? Porque eles se pintam, da pintura corporal, eles se pintam para dançar, eles se pintam para fazer homenagem, eles pintam para agradecer, eles pintam para pedir, até as esculturas realizadas com elementos de natureza, com madeira, por exemplo, né? Eles, com troncos de madeira, eles fazem esculturas belíssimas. E também outras coisas que eles trabalham com colares, cocares, né? Cocares da cabeça, né? Com penas de animais, com sementes, eles usam muitas sementes. Então, tem uma semente que eu acho muito bonitinha, que até no livro ela é meio cinzazinha. Eu chamo ela de Ave Maria, porque eu ganhei um texto dela. Enfim, também eles trabalham muito com cipós, principalmente cipó de imbé e fibra de taquara, se eu não me engano, taquara, para fazer cestaria, né, para vender, porque eles precisam também se manter, né? Os índios, eles, com o progresso também, eles procuraram evoluir um pouco, porque já que estão querendo tomar dele o que é deles de direito, né? Os guaranis, eles representam uma das maiores etnias indígenas das Américas. No Brasil, a população é cerca de 70 mil pessoas, 70, 60. Como outros povos indígenas que vivem em território brasileiro, tem os tapirapé, tem os suruí, tem uns araueté. Os guaranis, eles também são falantes das línguas da família Tupi-Guarani, que essa língua ajudou a construir a nossa língua. Hoje nós falamos dessa mistura, inclusive eu já falei com vocês que é a mistura da língua dos índios com a língua dos portugueses, com a língua dos africanos, pouco dos africanos, mas temos também. Os portugueses temos muito, viu, gente? Até a cultura da gente foi mudada por conta deles. Na época, na chegada dos europeus aqui no continente sul-americano, todo o litoral atlântico era ocupado por povos indígenas. A maioria, tudo falava a língua tupi-guarani, por causa dessa localização. Eles foram os primeiros habitantes das terras colonizadas a ter contato com os estrangeiros, né? E a sofrer as consequências dessa ocupação, como doenças que foram trazidas pelos europeus, os portugueses, como o trabalho forçado, como a escravidão, né? E a morte de milhões de indígenas, porque os indígenas viviam entre si, como se não tivesse, como não tivesse contato com outras pessoas, com outros seres. E quando vieram trazendo doenças, gripes, esse tipo de coisa, e assim prejudicaram muito os indígenas. Agora, apesar de todas essas consequências negativas, é importante a gente ressaltar, relevar que também houve culturas, que houve troca de culturas entre esses povos, trocas culturais, né? O indígena passou para os portugueses, e os portugueses, foi uma troca, né? A gente aprendeu muito com os indígenas,
Não, eles aprenderam muito com os indígenas e os indígenas também aprenderam muito com eles. Então, nem tudo também é negativo. A gente tem que dar a César o que é de César. Eu vou falar de um índio que se destacou muito. O nome desse índio, ele é da etnia Macuxi. Ele é um artista contemporâneo que ele trabalha com pintura em tela. E nessa pintura em tela, ele mostra a cultura da tribo dele. Ele é de Roraima, ele viveu até os 18 anos lá e depois ele saiu de lá. O nome dele é Jaider Esbel, o nome é até diferente, né? Ele começou a entrar em contato com essas artes visuais ao participar de oficinas com arte educadores em movimentos sociais, né? Aos poucos começou a expor suas pinturas inspiradas na mitologia, principalmente na mitologia indígena, ou seja, no conjunto de mitos do seu povo, né? Que o índio, eles têm muito isso, né, de mitologia. Ele, ao contrário de nós, que somos monoteístas, grande maioria, eles são politeístas e eles cultuam vários deuses, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Trovão, entendeu? E através disso surgem várias histórias, várias lendas, várias vivências, vários mitos. E esse Jaider Esbel conta através a cultura dele através dessas pinturas. Eu vou falar também sobre o Danhoré, eu acho que se pronuncia assim, gente. É uma manifestação coletiva dos Chavantes, que é um povo indígena também que habita no leste do Mato Grosso. Essa manifestação, tradicionalmente ela ocorre no ritual de encerramento do Uiedê, que é uma corrida de revezamento com troncos, né, de buriti, que é uma espécie de madeira, entendeu? Eles fazem essa disputa por dois grupos compostos de homens e meninos de gerações diferentes, que representam os clãs da aldeia, né, os mais velhos, os mais novos. Quando os integrantes dos dois grupos se posicionam nos fins, né, na extremidade desse semicírculo, ao longo do qual as casas e aldeias estão dispostas, e começam a dançar e cantar, em seguida, os grupos tomam direções contrárias e continuam a cantar e a dançar diante de algumas casas. No final dessa cerimônia, os integrantes dos dois grupos formam um grande círculo e eles cantam depois juntos para marcar o ritmo. O índio tem muito de marcar a musicalidade, o ritmo com os pés, também para agradecer a terra, porque o grande apoio do índio é a terra, que é de lá que ele tira tudo. Enfim, eles agradecem muito a terra. Por isso a marcação muito com os pés. O danhorê é uma performance tipicamente masculina. Não, mulher não dança não, só o homem. Os chavantes acreditam que os homens iniciados recebem os seus ancestrais, gente, os índios, eles trabalham com muitos ancestrais, os povos deles que vieram antes deles, em agradecimento, certo? E em sonho, os cantos são entoados durante a cerimônia. Para ser capaz de sonhar um canto, um homem chavante precisa usar brincos. Eles creem nisso, né? A cultura deles. Usam brincos especiais que, segundo essa crença, foram criados pelos ancestrais para transmitir essa troca, entendeu? Quando eles são iniciados, os jovens recebem os primeiros brincos, que vão ser trocados depois por outros maiores. À medida do crescimento deles, vão crescendo, os brincos vão ficando maior. Esses objetos, portanto, não são simples adorno, não é só um enfeito, mas faz parte da identidade desse povo chavante, entendeu? Não é só um enfeito, ele tem uma história. E hoje a gente vou passar outro vídeo para vocês pequenininho sobre essa cultura dos Guaranis, essa cultura chavante, e a gente vai fazer outro experimento. Hoje tem outro experimento, tá certo? Que vocês vão fazer, criar, né, confeccionar um artesanato, uma cesta a partir de folhas, um colar, um cocá,
a partir de sementes. Então, vocês vão criar isso, tá certo? Depois que vocês verem esse videozinho, vocês vão até abrir assim. Então, vão ter o final de semana para criar isso, tá certo? Muito obrigada, a gente chegou à sexta, espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, fiquem com Deus, se protejam, se for sair usem máscaras, usem álcool gel, quando chegar em casa lavem as mãos, tá certo? Protejam e protejam quem você ama. Beijo no coração de vocês.